obrigado. Graça e Paulo, muito obrigado. Bom estar aqui convosco novamente, depois de algum tempo. Alguns que eu ainda não conheço, bem-vindos, não é? Vamos nos conhecer brevemente, com certeza. É um prazer muito grande. Obrigado por nos terem amparado nas vossas orações durante esse tempo, que foi para mim, para nós, bastante longo, mais longo do que nós queríamos, mas realmente Deus foi fiel em todo o tempo na nossa viagem. Foram 9.000 quilômetros em 8 estados, daquela grande nação, grande no sentido de espaço geográfico. Então, realmente, só o Senhor mesmo para nos abençoar e capacitar durante todo aquele tempo. Obrigado pelas orações. E vocês que estão aí em casa também, é muito bom estar aqui novamente, ocupando este lugar e a falar convosco através deste meio de comunicação. Glória a Deus por isso. Durante esta semana, certamente, todos viram bastante mensagens de ânimo, de encorajamento, não é? Apesar de tudo aquilo que temos passado, eu também recebi várias. E uma eu gostei particularmente, achei que devia partilhar com mais gente, trouxe para partilhar convosco esta manhã. Eu sei que nem todos podem dizer o que está aqui, não é? Há muita gente que passou dificuldades imensas, grande sofrimento, mas isto que eu vou ler, esta pequena mensagem, expressa um bocado a nossa realidade como igreja em geral, não é? Aquilo que nós temos vivido e como Deus tem sido fiel e nós temos sentido a sua fidelidade, não é? nas nossas vidas. Ele é fiel sempre, mas há momentos em que nós não sentimos tanto essa felicidade, essa fidelidade. Claro que a falha é nossa, não é? Porque Ele é sempre fiel. Amém? Então diz assim o autor, que é desconhecido, diz: este ano foi ótimo. Não é? Já é um desafio, não é? No ano da morte eu estou vivo, ou viva, não é? Dependendo. No ano da doença estou saudável. No ano da escassez não faltou pão na minha mesa. No ano da queda estou em pé. No ano do medo estou confiante. No ano dos desastres permaneci em segurança. Sendo assim, afirmo, sem medo de errar, que este foi um ano ótimo, pois eu tenho um grande Deus. Então agradeço a Deus porque neste ano eu estou, ou melhor, estamos em pé, saudáveis, com muita fé e vamos seguir em frente. Gratidão a Jesus por seu imenso amor e cuidado conosco. Amém? Então, que Deus continue a nos fazer lembrar das coisas que nos trazem esperança. É isso? A Bíblia fala nisso. Quero trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Não é? Porque, de facto, há muito motivo para desespero neste mundo em que nós vivemos. Mas se nós trazemos à memória aquilo que nos traz esperança e colocamos a nossa fé, a nossa confiança tão somente no Senhor Jesus, em Deus, o autor da nossa vida, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e então nós podemos seguir, podemos sempre dar mais um passo, viver mais um dia, animando-nos mutuamente uns aos outros e seguindo em frente, sendo bênção na vida de outras pessoas, em quaisquer circunstâncias. Amém? Amém. Nós, como igreja aqui em Carcavelos, em Portugal, em 2014, nós reunimos com a nossa liderança e depois apresentamos à igreja uma visão nossa de igreja de acordo com a palavra de Deus. E na altura, então, nós estabelecemos aquela visão com a nossa igreja. Uma família onde o amor de Deus funciona. E uma visão, temos que lembrar sempre, não é já uma realidade. Uma visão é onde nós queremos chegar. Nós olhamos para frente e vemos que é lá que nós queremos chegar. Então, embora muitos de nós possamos dizer que de facto esta igreja é uma família onde o amor de Deus funciona, nem sempre as coisas correm às mil maravilhas, não é verdade? Nós somos uma família, somos pessoas, temos as nossas falhas e imperfeições, e então, mas a nossa visão, aquilo que nós queremos ver como o futuro da nossa igreja, da nossa comunidade, é isso, é sermos uma família onde o amor de Deus funciona. Estão de acordo? Vamos juntos? Também nós estabelecemos como a nossa missão, né? A nossa afirmação como missão, existimos para amar Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Amar Deus, amar pessoas e fazer discípulos.
E para não ficar aquela ideia de que a ideia é bonito para mim ou para esta igreja só, então nós pusemos mais um toquezinho que é tudo para a glória de Deus. Então amar Deus, amar pessoas, fazer discípulos e tudo para a glória de Deus, não para a glória de qualquer homem ou de qualquer organização, ou família, ou comunidade, ou igreja. Não é? E aí nós fizemos 7 afirmações que nos servem como balizas. Como é que nós podemos ver se estamos a caminhar nessa direção? Então, ela começava assim: nós somos uma família onde o ensino da palavra de Deus faz sentido para o dia a dia das pessoas. Então, aqui, aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado nos grupos de crescimento, nós temos isso como baliza. Faz sentido para o dia a dia das pessoas. Onde o louvor a Deus é uma celebração da nossa liberdade em Cristo. E o louvor não é só a música, não é? Não é só o período de louvor durante o culto, mas o nosso louvor a Deus, em qualquer momento, em qualquer circunstância, é uma expressão da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, que Cristo alcançou para nós. Somos uma família onde as pessoas se sentem ligadas e são movidas do mero conhecimento a relacionamentos mais profundos. E, honestamente, esta é uma das partes mais difíceis, não é? De nós desenvolvermos, avançarmos muito. Temos muito aquela coisa de continuar com aquelas pessoas que nós conhecemos mais, estamos mais habituados, já há muitos anos que nos conhecemos, há essa tendência. Então, nós como família temos essa baliza que queremos cuidar também, que é mover de relacionamentos superficiais, não é? Conhecimentos, simplesmente, para relacionamentos mais profundos. Não é? Um pouquinho, não tem que ser super profundo com toda a gente, mas um bocadinho mais hoje do que ontem. Não é? Então vamos movendo nesta direção. E a quarta, eu não vou ler mais porque eu quero focar nesta quarta. Nós somos uma família onde não somos apenas membros de uma igreja, de uma organização, mas somos discípulos de Cristo. Amém. Somos seguidores de Cristo. Somos aprendizes de Cristo. Não é? Então essa também é uma baliza muito importante para nós como igreja. Quem quiser tudo isso que eu acabei de dizer e aquilo que falta, então nós temos folhinhas desse gênero. Não trouxe hoje, porque francamente, desde que cheguei ainda estou assim, um bocado, não é confuso, mas é com o fuso horário, não é? Ainda estou adaptado. Então, nós podemos providenciar. Quem quiser, temos deste tamanho, não é? Uma folhinha que podem meter na Bíblia e ter sempre consigo. Não é? Portanto, queremos falar sobre isso, não é? Sobre ser discípulo, sobre discipulado, como discipular outras pessoas. Queremos falar um pouco sobre isso como uma meta, um objetivo, algo a pensar seriamente para este ano que se iniciou ontem e não só, né? E não só, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, antes de ascender aos céus, ele falou aos seus discípulos e estava a falar também conosco, ele disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ide fazer discípulos de todas as nações. Então é uma ordem que ele deixou aos seus discípulos que continua até hoje. E se hoje nós temos ouvido o Evangelho, temos dado a nossa vida a Cristo, temos experimentado Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de vida eterna, se nós temos conhecido um dia a palavra de Deus, é porque outras pessoas foram fazendo discípulos até chegar a nós. Né? Até nós temos sido feitos também discípulos de Cristo. A palavra discípulo significa aprendiz, seguidor, alguém que segue outro, segue o seu mestre. Né? É o discípulo, é um aprendiz. A palavra mesmo, na sua origem, é aprendiz, alguém que está a aprender com outra pessoa. Claro que ao pensar nisto, se está a aprender com outra pessoa, essa outra pessoa é aquela que nos faz discípulos, ou que nos discipula, o nosso discipulador. Podemos usar esses termos, não é? Para aquele que está a fazer discípulo. Porque além de Jesus usa pessoas, não é? Para nos ensinar e nos mostrar o caminho, dar o seu exemplo, mostrar aquilo que tem feito, aquilo que tem aprendido, transmitir para nós. Então, é o discipulador, o fazedor de discípulos. Podemos usar até um termo que hoje está muito gasto, o termo de mentor, mas é um termo, não é bíblico, e está, como eu disse, bastante gasto. Esse processo todo é um processo de discipulado, né?
ou um processo de mentoria, né? Mas vamos usar o termo mais ligado à palavra de Deus, a Bíblia, que é discipulado. Alguns exemplos bíblicos, desde o Antigo Testamento, devem se lembrar de Moisés e Josué, como Moisés, né, preparou o seu discípulo Josué, lá ainda em Gênesis e Êxodo e por aí fora, ou melhor, Êxodo, né? Os profetas Eli e Samuel. O profeta Samuel e os reis Saul e Davi. Os profetas Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo do profeta Elias, antes dele próprio se tornar também profeta. Mordecai, no livro de Esther, e a sua parente Esther, né? Ele era um discipulador, né, para ela. Jesus e os seus apóstolos são um exemplo máximo, né? O próprio apóstolo Paulo, com Timóteo, Tito e muitos outros. E nós vemos também que Paulo aprendeu ou foi discipulado, teve os seus primeiros passos com Barnabé e certamente outros apóstolos que estavam em Jerusalém. Por falar em palavras gastas, não é? Eu falei que mentor e mentoria são palavras gastas. Isto acontece em todo lado. Até palavras bíblicas tornam-se gastas. A palavra amor, por exemplo. Concordam comigo que é uma palavra hoje gasta, né? Muita gente que não conhece a palavra de Deus, e até nós conhecendo, sabemos que a palavra amor é usada de uma forma muito diferente daquilo que nós encontramos na palavra de Deus, que é o amor, aquele amor desinteressado, aquele amor perfeito, o amor que Deus expressa para conosco, né? Um amor verdadeiro, genuíno. Então, amor hoje é usado de uma forma muito leviana, com muitos significados, e até não é de agora, isso faz tempo. Em umas traduções mais antigas, que alguns de nós certamente já tiveram em mãos, substituíram a palavra de amor por caridade. Lembram-se disso? Já viram alguma dessas traduções com caridade? E foi uma tentativa na altura, como a palavra já era gasta, e era preciso expressar que o amor é mais do que um sentimento, é mais do que uma emoção, é mais do que uma relação sexual, é muito mais que isso. Então, é um amor em ação. Foram buscar uma palavra latina, caritas, né? Caritas, caridade, e traduziram no lugar de amor, caridade. Olha, a palavra caridade também ficou gasta. Hoje, caridade, nós pensamos em dar esmolas, né? Caridade é dar esmolas. E então, caridade também já não serve, voltaram a pôr amor, que é melhor mesmo, é a palavra certa, mas é uma palavra gasta. Então, isso é normal acontecer, as palavras perderem o seu significado, e é importante nós não deixarmos de usar a palavra amor, mas muitas vezes temos que a qualificar. O amor de Deus, o amor perfeito, o amor genuíno, né? O amor que nós aprendemos com o próprio Senhor Jesus e por aí fora. Vamos ver alguns versículos que falam sobre isso no Novo Testamento. Antes de nós entrarmos no texto principal da nossa mensagem, alguns versículos eu vou ler e se quiserem apontar, não é? Por exemplo, Paulo falou em 1 Coríntios 11, versículo 1, ele fala assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E esta palavra imitador, há algumas traduções da Bíblia que até substituem por discípulo, não é? Porque a ideia é seguir, é imitar, é aprender com, não é? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é uma palavra. Quantos de nós temos a coragem de dizer isso? Olha, fulano, seja meu imitador como eu imito a Cristo. Mas devíamos ter, né? Devíamos ter. Sede meus imitadores. Eu imito a Cristo, então pode me imitar que eu vou no caminho certo. Né? Claro, com imperfeições. Eu não sou Cristo. Muitas falhas e imperfeições. Mas Paulo nos deixou esse exemplo. 1 Coríntios 11, versículo 1. Em 1 Tessalonicenses, ele escreve aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Ele diz: vós fostes feitos nossos imitadores, ou nossos discípulos, e do Senhor. Eu gosto muito desta parte. Nossos imitadores e do Senhor. Imitam a nós e ao Senhor. Não é? Recebendo a palavra em muita tribulação, mas receberam com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Então aqui nós temos até a continuação do processo. Vocês foram nossos imitadores, nossos discípulos e do Senhor, e depois tornaram-se o quê? Exemplo. Tornaram-se exemplo, ou seja, outros podiam ver também o vosso exemplo e imitar a vós e ao Senhor.
fostes feitos nossos imitadores ou discípulos e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. E o exemplo máximo, e aqui o nosso versículo-chave desta manhã, é 2 Timóteo, capítulo 2, eu vou começar na segunda parte do versículo 1, 2 Timóteo 2, no final do versículo 1 e passando para o versículo 2. Paulo diz assim ao seu discípulo, já agora, Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, primeiro ele diz: fortifica-te em mim. Oh, não. Fortifica-te no Senhor Jesus. Fortifica-te no Senhor Jesus. Não é em mim, não é no meu exemplo, naquilo quem eu sou, naquilo que... Não. Fortifica-te no Senhor Jesus. Mas, tendo feito isso, então, aquilo que de mim recebeste é de muitas testemunhas que viram e ouviram a nossa conversa, mas também testemunhas que testemunharam de Cristo e trouxeram até nós os relatos. Na verdade, aquilo que viste e ouviste, aquilo que de mim aprendeste entre muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis. Então, Timóteo recebeu e devia fazer o quê? Passar adiante. Devia transmitir a homens fiéis, a mulheres, a pessoas fiéis, idôneas, para também ensinarem outros. Então já vai mais uma geração, né? Mais uma: Paulo, Timóteo, pessoas idôneas e mais outros. E foi assim que a palavra de Deus chegou até nós no século XXI. Amém? Amém. Graças a Deus por isso, não é? Eu me lembro do meu pai, que foi um missionário, um ministro do Evangelho durante cerca de 50 anos. Este versículo era o seu principal princípio, era o seu princípio bíblico, não é? Principal a motivação para o seu ministério. O que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Eu viajava muitos quilômetros às vezes para ensinar uma pessoa, porque eu queria pôr em prática 2 Timóteo 2. Mas quem foi o discipulador de Paulo? Ou, no princípio de Atos, nós vemos que o seu nome é Saulo. Portanto, nós entendemos que Paulo não é um nome melhor do que Saulo. Na verdade, Saulo é o hebraico e Paulo é o grego, né? Tem origem grega. Então, no início, quando Saulo conhece o Senhor Jesus, ele está no seu ambiente judeu e hebraico e é conhecido como Saulo. Quando ele se torna missionário e começa a pregar o Evangelho entre os países do Império Romano, onde as pessoas falam grego, e ele também falava grego, nós temos isso lá em Atos, e então ele passa a ser chamado de Paulo. É mal comparado como eu, que nasci com o nome Robert, foi dado o nome Robert, e muita gente me conhece como Roberto, não é? É só uma questão de línguas, não é uma questão de nome melhor ou pior. É Saulo e Paulo, é a mesma pessoa, em línguas diferentes. Então, quem discipulou Paulo foi Barnabé. Nós vemos isso que provavelmente começou em Atos capítulo 9, a partir do versículo 26, mas em Atos 13, versículo 9, nós vemos que Paulo ou Saulo, não é? Os nomes que são, tanto um como o outro são corretos, não é? Nós vemos em Atos capítulo 11, esse vai ser o nosso texto esta manhã. Atos 11, vamos abrir Atos 11, começando no versículo 19. Lá em casa também, se tiver a sua Bíblia, o seu telemóvel, a sua forma de consultar, vamos abrir em Atos capítulo 11, começando no versículo 19. Ok? Estamos juntos? Atos 11, começando no versículo 19. Então passo a ler. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, que é o Líbano atual, Chipre e Antioquia, fica na Síria atual, não anunciando a ninguém a palavra senão somente a judeus.
Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, Cirene é na Líbia, já no norte da África, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, não só aos judeus, mas também aos gregos, anunciando-lhes o quê? O Evangelho do Senhor Jesus. A palavra Senhor vai aparecer mais algumas vezes aqui nesse texto, e eu queria que nós acrescentássemos Jesus, ok? Porque o Senhor aqui se refere a Jesus. Então, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor Jesus estava com eles, e muitos crentes se converteram ao Senhor Jesus. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Um detalhe aqui, são cerca de 480 quilômetros, e não havia aviões nem carros movidos a combustíveis como nós temos hoje. Então ele fez aquela viagem até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor Jesus. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor Jesus. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Oremos. Bondoso Deus, obrigado, Senhor. Quero mais uma vez agradecer pelo privilégio de estarmos aqui vivos, com saúde e, ó Deus, com capacidade de prosseguir, de andar mais um passo, de viver mais este dia com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua fidelidade sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, o Evangelho, as boas novas de salvação chegaram até nós e podem ser anunciadas neste lugar, esta manhã. Muito obrigado, Senhor. Que grande privilégio. E nós pedimos que nesta manhã, enquanto falamos sobre isto, exatamente sobre ser discípulo e ajudar outros a serem discípulos de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito complete, fale aos nossos corações, nos convença, nos ajude a perceber a importância, o valor fundamental de nós compreendermos e vivermos essa realidade. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Alguém pode estar a perguntar, quais foram os discipuladores de Barnabé? Nós não sabemos, a Bíblia não diz, mas provavelmente pessoas como Tiago, Pedro, alguns dos primeiros apóstolos lá em Jerusalém. É o mais provável. Não temos essa informação, mas é o mais provável. Mas vamos falar um pouco sobre o caráter, então, do discípulo ou do discipulador. Não é? Aqui no versículo 24, que nós lemos juntos, no versículo 24, nós lemos que este homem, Barnabé, o discípulo e discipulador Barnabé, ele era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e era uma pessoa cheia de fé. Amém? Era um homem bom. Era um homem bom. Ele era tão bom que a alcunha dele era filho da exortação, filho do encorajamento, filho da consolação. Era um homem bom. Agora eu pergunto, quantos de nós não devemos ser bons? Pessoas boas? Talvez não sejamos tão bons como Barnabé. Mas algum de nós tem licença para ser mau? Deixar de ser bom? Então o caráter de Barnabé é algo que nós também devemos ter. Sermos pessoas boas, não é? Sermos bons. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo. Pensam, glória a Deus por isso. Talvez nem todos nós sejamos cheios do Espírito Santo hoje. Mas será que nós, ou qualquer um de nós pode dizer, não, mas isso era para Barnabé, eu não preciso me preocupar com isso. Eu não preciso me preocupar em ser cheio do Espírito Santo e pedir o Espírito Santo para habitar na minha vida e me encher. Será que alguém pode dizer isso? Então, é uma característica que também deve ser nossa, né? E termos o Espírito Santo habitando em nós, se temos Cristo em nós, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Então,
O Espírito Santo faz parte da nossa vida. E nos procurar, como disse Paulo, encheios do Espírito Santo. Não é? Então é uma característica que tinha Barnabé, mas que nós também devemos ter. E por último, cheio de fé. Então aqui também alguns dirão, bom, eu tenho fé, mas não sou cheio de fé. Não é? Mas será que algum de nós pode dizer, mas eu também não preciso? Também não preciso ser cheio de fé. Acho que não, acho que todos nós que reconhecemos não ter a fé que nós gostaríamos de ter, o nosso alvo, o desejo, a nossa aspiração, e sermos cheios de fé. Portanto, as características desse homem fora de série, muito bom, que Deus usou para ser o discipulador de Paulo, são características simplesmente que todos nós devemos ter. Todos que estão em Cristo, todo discípulo de Cristo deve ser uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e cheia de fé. Ok? Estamos juntos? Então aqui estamos todos na mesma página. Todos podemos e devemos, como discípulos de Cristo, ter essas características, ou pelo menos estarmos a desenvolvê-las, estarmos a trabalhar nessa direção, na verdade, e assim podemos também transmitir a outros aquilo que nós temos aprendido. Já agora, qual é então a ação desse discipulador? Está no versículo 23, é interessante nós notarmos o que Barnabé fez quando chegou ali em Antioquia. Então ele exortou aquelas pessoas, aquela comunidade a permanecer no Senhor Jesus com firmeza de coração. Exortar a permanecer no Senhor Jesus com firmeza de coração. Será que nós podemos fazer isso uns aos outros? Olha, vamos permanecer firmes, nosso coração firme no Senhor, vamos permanecer nele. Não é? Podemos fazer isso? É algo assim fora de série, muito complicado, é preciso fazer um curso teológico para exortar, animar, encorajar alguém a permanecer no Senhor Jesus com firmeza de coração. Podemos fazer uns melhor do que os outros, mas isso é algo que todos nós podemos fazer, que é animar uns aos outros a permanecer no Senhor. No Senhor Jesus, com firmeza de coração. A palavra exortar, eu fui lá ao dicionário procurar sinônimos, não é? Então eu tenho aqui, exortar, animar, não é uma palavra muito comum, não é? Então, exortar, animar, estimular, capacitar, persuadir, despertar, encorajar, entusiasmar, espicaçar. Também gostei, não é? E então, é essa a ideia do exortar uns aos outros. Não é? Animar, espicaçar de vez em quando, despertar, encorajar a permanecer no Senhor Jesus com firmeza de coração. No versículo 26, vamos ver que Barnabé também, e já com Saulo, eles ensinaram aquela comunidade. Então, o discipular, fazer discípulos, também é ensinar. Agora aí nós vamos dizer, mas aí tem que fazer curso, não é? Olha, eu conheço pessoas até analfabetas que ensinaram muita gente em muito lugar. Portanto, o curso ajuda, sim, é verdade, eu tenho feito imensos, vários cursos, mas para ensinar não é preciso haver curso. É transmitir o que sabe. É transmitir o que já aprendeu. O que quer que seja. O menor e mais simples, é transmitir isso mesmo, aquilo que eu sei. Eu gosto sempre, já tenho dito várias vezes aqui, do testemunho daquele cego Bartimeu, que Jesus curou. Ele diz, olha, eu não sei muito sobre esse Jesus, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Era o que eu sabia naquela altura, não é? Era o seu testemunho. Então, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós já aprendemos, nós podemos transmitir. Agora quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui. É que nesse tempo que nós estamos a ler em Atos 11, o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. Já tinham pensado nisso? Isso não estava escrito, o Novo Testamento. Então eles tinham as promessas, as profecias e as promessas do Antigo Testamento, e tinham os relatos dos próprios discípulos e de outras testemunhas oculares que viveram no tempo de Jesus, os relatos deles. De quem era Jesus, o que ele fez, o que ele ensinou, o exemplo que ele deu, não é? Que ele morreu e ressuscitou e apareceu até mais de 500 pessoas uma só vez. Então, eles tinham esses relatos, e mais o Antigo Testamento, e alguma coisa que todo aquele que está em Cristo tem, o Espírito Santo. Amém. Então, era isso que eles tinham. E era isso que eles usavam para transmitir. Era isso que eles podiam transmitir. Mais nada. Não tinham. Nós temos muito mais recursos hoje do que eles. O Novo Testamento todo escrito. O apóstolo Paulo estava no princípio do ministério, já escreveu
inúmeras cartas, várias cartas que nós podemos ler hoje e que nos ajudam, nos ensinam, né? Temos muito mais recursos do que eles. E eles ensinaram, transmitiram o que sabiam e o que já tinham aprendido. Então vamos falar sobre a vida dessa pessoa, desse discípulo, desse discipulador que somos todos nós, espero eu, a maioria de nós, não é? E aqueles que não são, espero que se tornem brevemente discípulos do Senhor Jesus. Versículos 19 e 20, nós vemos sobre aquelas pessoas que, depois de uma dispersão, por causa de uma tribulação, de uma perseguição que aconteceu, nós encontramos essa dispersão, essa tribulação lá mais no início de Atos, final do Atos 7, início de Atos 8. Então, essas pessoas que foram dispersas, elas saíram desesperadas e esconderam. Não, elas saíram, deixaram a sua casa, a sua família, o seu ambiente, o seu emprego, o seu trabalho, foram viver em outros sítios. Mas nós lemos que aqueles que foram dispersos, anunciavam a palavra. Foram os sítios novos, foram conhecendo pessoas novas, um emprego novo, um trabalho novo, e foram falando daquilo que era mais importante na sua vida, que era a sua relação, a sua vida com o Senhor Jesus. Amém? Então, aquelas pessoas que foram dispersas, mas qual era o nome delas? Eram famílias? Qual era a idade? São anônimas, totalmente anônimas. Então não é só coisa que fazia Paulo, e Pedro, e Tiago, e pessoas que nós conhecemos hoje, que fizeram tantas coisas reconhecidas. Eram pessoas como eu e vocês. Pessoas anônimas que hoje não sabemos quem eram, qual era a sua idade, qual era a sua experiência, quais eram os seus nomes. Pessoas totalmente anônimas. No versículo 20, alguns deles que eram de Chipre, que por acaso era a terra de Barnabé, e de Cirene, no norte da África, essas pessoas foram até Antioquia, que ficava longe, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, pessoas como nós, anônimas. Não eram pessoas, não se tornaram pessoas famosas, mas fizeram isso de forma natural. E é isso que nós devemos entender, que anunciar o Evangelho, ensinar o que nós sabemos, o que nós já aprendemos, deve ser a coisa mais natural possível para nós. Não deve ser complicado, não deve depender de qualquer curso ou modelo. Deve ser natural, da forma mais natural possível. Eu recebi uma mensagem essa semana num grupo de WhatsApp que eu participo. Então, meu amigo Fausto Martins, ele escreve assim: ir ao centro de vacinação não é um drama. Eu vou mudar, vou dizer, não precisa ser um drama, né? Ir ao centro de vacinação não precisa ser um drama. Pode ser também uma ocasião de testemunho. Após receber as vacinas, expressei a minha gratidão pelo excelente trabalho daquela grande equipa e, com votos de um bom ano, 2022, pedi licença para oferecer calendários, tesouros escondidos, irmã Isabel sabe quais são, né? Calendários, tesouros escondidos, a cada enfermeira e funcionário, o que foi aceito com um bom grado, com um enorme obrigado. E ele conclui: o Espírito Santo fará o seu trabalho nos corações. Amém. Amém. Bastante simples. Né? Não esteve ali em cima de uma caixinha para abrir a Bíblia. Também pode ser. Mas foi muito simples. Né? Muito espontâneo, natural. Ele encontrou uma forma de transmitir aquilo que já sabe, aquilo que já aprendeu. Fez-me lembrar do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo dizia aos Efésios, aproveitando bem as oportunidades. Em outras traduções é remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, nesta da vida do discípulo, do discipulador, também nós devemos ser proativos, devemos ser intencionais em procurar, encontrar mesmo potenciais discípulos e discipuladores. Devemos ser intencionais. Faz parte saímos de manhã, vamos trabalhar, cheio de coisas para fazer, temos que buscar os miúdos, mas ao mesmo tempo não esquecer de que talvez no trabalho eu encontre alguém a quem possa transmitir alguma coisa. Né? Ou venho aqui ao culto e tal, quero louvar a Deus, aprender alguma coisa, mas talvez haja
um cristão mais jovem na fé, não é na idade, na fé, a quem eu possa ensinar alguma coisa, transmitir alguma coisa. Ou talvez haja também na igreja, ou no meu ambiente, nos meus amigos cristãos, alguém que está a aprender e eu quero aprender com ele. Quero aprender com ele. Então, é que sermos intencionais mesmo nesse sentido de procurar e encontrar discípulos e discipuladores para os levar, os discípulos em potencial, à conversão ao Senhor. Levá-los à conversão. O Espírito Santo fará o seu trabalho. É isso? Então, vou fazendo aquilo que eu posso e sei. A conversão ao Senhor. A se unir ao Senhor. São termos usados no texto que nós lemos hoje. Levar pessoas à conversão e a se unirem ao Senhor. Levar discípulos a se reunirem, está aí no versículo 26, a se reunirem numa igreja, num ajuntamento, numa assembleia. A palavra assembleia é a tradução da palavra igreja, não sei se sabia, mas eclesia no grego, nós temos em português igreja, e significa, essa palavra significa assembleia, reunião, ajuntamento, igreja, assembleia de discípulos, reunião de discípulos. Então, levar discípulos e discipuladores a se reunirem com outros discípulos. E levar também discipuladores em potencial a serem discipulados e discipularem outras pessoas. Então, fazer parte da nossa agenda, do nosso pensamento, da nossa vida. E eu, assim, quero deixar esse objetivo para cada um de nós, para mim e para cada um de nós, para este ano 2022, e não só, não é? Para nós vivermos essa vida de discípulo, essa vida discipuladora, uma vida de discípulo, cada vez mais. A vida do discípulo do Senhor Jesus. E essa vida do discípulo do Senhor Jesus tem a ver com encontrar um ou mais discipuladores, ou pode ser também parceiros no discipulado, não é? Mútuo. Nós vamos ajudando um ao outro a crescer, a aprender, não é? Tanta coisa, estimular a permanecer firme, como nós vemos aqui, a aprender, a crescer, a amadurecer na fé, amadurecer no caráter cristão, no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, pessoas que podem nos ajudar nesse sentido e que nós podemos ajudar um ao outro. É bom termos pelo menos uma ou mais de uma pessoa com quem possamos contar nesse sentido. Nos encontrar, aprender com ela, ou aprender ao mesmo tempo que ela está a aprender. Aprendemos juntos, um com o outro. Paulo escreve aos Filipenses 4:9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, para não haver dúvida, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. E o Deus da paz será convosco. Também dentro desse objetivo de viver cada vez mais a vida de um discípulo do Senhor Jesus, sermos um discipulador para os mais jovens da fé. Como eu disse, não tem a ver com a idade, tem a ver com a experiência de vida cristã. Então, alguém que está no princípio e eu já sei um pouco mais, vamos ajudar essa pessoa, vamos transmitir o que nós já sabemos, o que nós já aprendemos. Sabe, lá no princípio eu falei sobre Mateus 28:19, quando Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há o versículo 20, que conclui Mateus, onde ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, fazer discípulos é fundamentalmente ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Ensinar a guardar as coisas que Jesus ordenou. Pode haver alguém aqui presente ou em casa que ainda não fez aquela decisão, está a considerar, tem pensado em fazer a decisão de se converter ao Senhor Jesus. De se unir ao Senhor Jesus. E se ainda não fez essa decisão, ou se precisa rever essa decisão, precisa recuperar essa decisão, não deixe para amanhã. Não posso pensar num dia melhor do que hoje, não é? O segundo dia de um novo ano, não é? Hoje, este dia, não por ser o segundo dia, mas por ser hoje. Hoje é sempre o melhor dia para fazer essa decisão, de converter-se ao Senhor, de se unir ao Senhor Jesus e viver com Ele. E assim vamos, como discípulos de Cristo, ajudar uns aos outros a crescer, a amadurecer na fé.
Eu gostaria de orar, porque ainda não fez essa decisão. Quer esteja presente, quer esteja lá em casa, nós vamos orar. E não deixe de procurar aprender com alguém, chegar junto de alguém, ainda hoje de manhã, ou ainda neste dia, o mais breve possível, para perceber melhor o que isso significa. Amém? Vamos orar juntos? Pai, nós pedimos em nome de Jesus que a Tua Palavra, que aqui foi objeto da nossa reflexão nesta manhã, ó Deus, complete a Sua obra pela ação do Espírito Santo em cada coração nesta manhã. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que têm vindo a considerar converter-se ao Senhor, unir-se ao Senhor Jesus, e que o Teu Espírito Santo complete aquele convencimento nesta manhã, ó Deus, nesta vida, para que o ano 2022 já comece diferente, ó Deus, com uma transformação de foco, de mentalidade, de objetivos, ó Deus, de seguir a Cristo, de aprender com Cristo. Juntos nós seguimos ao Senhor, ó Deus. Então, Espírito Santo de Deus, completa, Senhor, a Tua obra nesses corações. E que haja salvação nesta casa, que haja salvação nesta transmissão, ó Deus. As pessoas estão a ouvir agora e vão ver mais tarde, ó Deus. Que haja salvação como resultado da ação do Teu Espírito Santo sobre a Tua Palavra para trazer mudança, transformação, arrependimento, desejo de mudar de vida, de andar com Cristo. Senhor, nós pedimos que nos ajude neste ano, como igreja, cada um de nós, a vivermos mais e mais a vida do verdadeiro discípulo de Cristo, que aprende com Cristo, que aprende com outros discípulos e procura também transmitir a outros aquilo que sabe, aquilo que já aprendeu. Precisamos da Tua ajuda, primeiramente, para sair da letargia, do comodismo e sermos intencionais, sermos proativos nesse sentido, Senhor. Precisamos que Tu nos ajudes assim, porque sabemos que ao darmos o primeiro passo, o Senhor vai nos capacitar, o Senhor vai nos encorajar, o Senhor vai nos ajudar a fazer aquilo que convém. Corrige-nos também onde for necessário. Precisamos da Tua ajuda com correção, com mudança nas áreas que estão incorretas na nossa vida. Ó Deus, para que este ano 2022 nós experimentemos, cada um de nós também, mudança e transformação para sermos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para dar vida a todos quantos nele depositam toda a sua confiança. É em seu nome que nós oramos. Amém. Ora, então, uma boa semana, um bom ano a todos. Muito obrigado por nos terem acompanhado nesta manhã. Que Deus abençoe. E durante esta semana, como já disse, nós vamos retomar os grupos de crescimento. Todos aqueles que participavam de grupos de crescimento, tivemos aquela pausa, vamos retomar, mas ainda vai ser através do Zoom esta semana. Okay? O presencial vamos deixar mais provavelmente para a semana seguinte. Ok? Deus abençoe. Obrigado.